Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Recebo o meu abraço a todos os irmãos da IBAMB, todos os pastores, todos os obreiros, irmãos de diversas denominações. Que Deus os abençoe, que Deus conceda-lhes cada vez mais graça, força, nesses dias tão tumultuados e difíceis que nós estamos passando. Mas o Senhor está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Hoje vamos meditar, queridos, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no verso 10, que diz o seguinte: E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aleluia. Quando nós estamos, queridos, examinando a primeira carta do apóstolo Pedro, nós vemos que ele escreveu aos irmãos das províncias romanas da Ásia Menor, aos irmãos de Ponto, Bitínia, Capadócia, da Ásia, ali aqueles irmãos, os forasteiros que estavam adorando a Deus. E ele escreveu esta carta, e esta carta foi direcionada, com certeza, pela direção de Deus, para que, poucos anos antes de chegar a grande perseguição decretada por Nero, o imperador de Roma, esta carta pudesse ter chegado aos irmãos e eles se alimentassem da palavra do Senhor veiculada pelo servo do Senhor. Ele diz aqui nesse verso 10, ele já está se despedindo aqui no capítulo 5, ele diz: E o Deus de toda graça. É importante frisar que ele fala, já nas saudações finais, ele diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E mais tarde, pouco tempo depois, que esta carta chegou aos irmãos, os irmãos tiveram o prazer de estar se alimentando desta carta, porque na grande perseguição eles estavam com esta carta para se alimentar espiritualmente. Aqui, queridos, nós vemos que esta carta foi datada entre 60 e 63 depois de Cristo. E os irmãos estavam com certeza embasados no Senhor. No capítulo 1 ele diz que os irmãos eram herança. E se porventura estivessem entristecidos naquele momento, mas o Senhor estava provando, como se prova o ouro, eles seriam provados também. Mas é importante frisar aqui, queridos, que na despedida aqui, no versículo 10 que nós lemos, ele diz assim: O Senhor mesmo vos aperfeiçoará. Está escrito, queridos, que em Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Quando nós estamos lendo a carta do apóstolo Paulo, à igreja em Filipos, capítulo 3, verso 16, Paulo disse assim: Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. O apóstolo Pedro está dizendo para os irmãos que o Senhor era quem estava aperfeiçoando os servos do Senhor, em meio à situação tão caótica que eles iriam passar por causa da perseguição. No segundo lugar, ele disse assim: Ele mesmo vos confirmará. Está escrito, 2 Pedro 1,12, na sua segunda carta, ele disse assim: Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibas e estejais confirmados na verdade que já está convosco. O apóstolo Pedro está dizendo que os irmãos foram aperfeiçoados e foram confirmados pelo Senhor Jesus. Isso é importante frisar, que em meio às lutas, os tumultos, não é verdade? As intempéries, mas os irmãos tinham essa certeza, que eles foram aperfeiçoados por Jesus
e confirmados pelo Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja, aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, diz assim: mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. É Ele que tem confirmado a mim e a você. Ele tem nos aperfeiçoado nele e Ele tem nos confirmado. E é essa estrutura que Ele tem depositado sobre nós, que nós vamos caminhando em meio às lutas, às provas, às dificuldades que enfrentamos aqui, as adversidades mais diversas, mas Ele tem nos confirmado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Em terceiro lugar, Ele disse: Ele mesmo vos confirmará. Está escrito em Efésios 6,10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, traz ali no capítulo 6, a partir do verso 10, eu considero que é um material bélico do cristão. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esses três verbos gregos, fortalecer, força e poder, requer empreendimento, requer força, requer autonomia, requer atitude. Mas é o Senhor que tem nos fortalecido pela nossa atitude de estarmos adorando e glorificando o nome dele. E em quarto lugar, queridos, o apóstolo Pedro falou: Ele mesmo vos fundamentará. Está escrito em Provérbios 10:25 que o justo tem fundamentos eternos. No Salmo 125, todos nós conhecemos, principia o Salmo dizendo assim: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor tem nos fundamentado nele. Ele tem nos fundamentado porque Ele é a rocha. No hebraico, Ele é o Jeová Tissu. Ele é a nossa rocha. Está escrito no Salmo que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É verdade, no Salmo 27, Davi disse: Tu és a minha rocha, e estamos alicerçados nessa rocha, que é Cristo, o Senhor, no nome de Jesus. Paulo disse: olha, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes. Glória a Deus por isso. Por isso que esta palavra forte, na despedida da carta que o apóstolo Pedro escreveu, ele disse de uma contundência muito forte para a igreja, os irmãos da igreja daquelas províncias da Ásia, naquele momento: Ele mesmo vos aperfeiçoará, Ele mesmo vos confirmará, Ele mesmo vos fortificará e Ele mesmo vos fundamentará para a honra e para a glória do nome de Jesus. E nós vemos, queridos, quando Jesus estava no Sermão do Monte, falando acerca dos dois fundamentos. Aquele homem que construiu a sua casa na areia. E diz que o vento veio, a chuva veio e a casa foi embora. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. É importante frisar que mesmo a casa edificada na rocha não deixou de vir os ventos, não deixou de vir as inundações, mas a casa permaneceu firme, porque estava firmada na rocha, para a honra e para a glória do Senhor. Receba esta palavra nesse instante. Levante a cabeça. Eu não sei como você, o que você tem apresentado a Deus, mas o Senhor está dizendo, como o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, escreveu aos irmãos da dispersão, naquele momento tão difícil, tão crucial. Ele está dizendo para mim e para você: eu mesmo vos aperfeiçoarei, eu mesmo vos confirmarei, eu mesmo vos fortalecerei e eu mesmo vos fundamentareis para a honra e para a glória do nome de Jesus. Levante a cabeça. O Senhor está conosco e o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Vamos orar nesse instante. Vamos agradecer a Deus. Se você puder orar comigo, vamos orar juntos agora, no nome do Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos falando contigo nesse instante.
Pai querido, a palavra tão forte que o teu filho escreveu aos teus servos da igreja da dispersão. Pai querido, naquele momento tão crucial, ó Pai, quando ele disse que eles seriam confirmados, seriam fortalecidos, seriam fundamentados por Ti, ó Pai. E nós te louvamos, Senhor, porque Tu tens nos mantido em pé. Ah, Pai querido, o vento está muito forte, mas Tu tens nos colocado em pé, para a honra e para a glória do Teu nome. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos falando contigo agora, de estarmos meditando na Tua palavra agora. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos em pé, olhando para o autor e consumador da fé. Pai querido, te apresento o nosso Brasil, presidente da República, esta nação, Senhor. Quebra todo o emaranhado, todos os dardos inflamados do maligno contra o progresso desta nação. No teu nome nós te louvamos, te apresentamos os nossos familiares, a tua igreja na terra. Ah, Pai querido, aonde os teus filhos estiverem, o que eles estão passando, ó Pai, tu sabes. Mas nós te louvamos e estamos certos da vitória. No teu nome para sempre. Amém.